Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. A aula anterior foi realmente cansativa, né? Mas nós fizemos bastante coisa, vamos dar uma breve revisada e hoje a gente vai dar prosseguimento. Nós estamos trabalhando com um elemento bem importante, que são as transações, né? Então, o que que nós fizemos, né, basicamente na aula passada? Nós definimos a nossa classe transaction, certo? E nós criamos um método para criar uma transação, né? Nada muito complexo, mas um pouco trabalhoso. Bem, uma vez que eu crio eu já sei que eu vou precisar criar, né, transações. E eu também, o que que eu sei? Eu sei que eu vou precisar validar essas transações. Então, quando essas transações são recebidas, elas precisam ser validadas. Do contrário, imagine, poderia lá fazer, né, aquela questão, poderia gastar mais vezes do que o mesmo saldo, poderia falsificar uma assinatura. Então, o que nós vamos fazer hoje é criar o primeiro método para validar o primeiro tipo de transação que nós temos. Nós falamos na aula anterior que nós temos dois tipos de transação, uma que cria contas e outra que simplesmente transfere valor, no caso Ether, mas se você for adaptar aqui para um projeto seu próprio, né, pode ser a moeda que você inventar. Estou falando do Ether porque nós estamos baseados aqui na Ethereum antiga, né, antes do movimento Proof of Stake, que permanece ainda na, no, na Classic, né, Ethereum Classic. Que foi aquela que, quando teve a discordância em relação ao problema da DAO, vale a pena dar uma pesquisada sobre isso, principalmente para quem gosta de DAOs. É um marco aí essa separação da Ethereum. Mas vamos lá, né? Temos muita coisa para fazer, então vamos aqui criar o método que vai se chamar, né? Validate Standard Transaction. Esse método vai receber um objeto que é o quê? Que será transação, né? Que nós queremos validar. E aí nós vamos utilizar novamente aquela abordagem da promise, né? Se a transação for válida, nós vamos resolver, do contrário, vai ser o reject. Aqui, promise, que, como nós sabemos, recebe aqui um callback que possui dois parâmetros, que é o resolve e o reject. E aí nós temos o callback, nós já fizemos também várias vezes. Bem, qual que é a ideia aqui, né? O que que eu preciso basicamente para validar uma transação? Eu preciso verificar o endereço, precisar do endereço. Eu vou precisar verificar a assinatura em relação aos dados também que estão sendo enviados com essa transação. Então, basicamente, eu preciso ter acesso aos dados da transação, o endereço que está enviando a transação e a assinatura. Então, eu já tenho métodos, por exemplo, para verificar se a assinatura é válida ou não. Já trouxemos a conta para cá, que nós não usamos, mas agora nós vamos usar a classe account. Então, agora vai ficar muito mais fácil. Então, para isso, eu vou primeiro, a partir da transação que eu vou receber aqui, eu vou desestruturar ela, desestruturar os elementos, né, que me interessam aqui da transaction. Quais seriam esses elementos? O ID, from e a signature, certo? Beleza. E agora eu preciso dos dados também, né, da transação. Para isso eu vou criar uma constante aqui, transaction data, que vai ser todos os dados da transação, exceto a assinatura. Então eu vou primeiro copiar aqui, né? Como que eu faço para pegar todos os dados da transação, sem precisar fazer aquele procedimento mais longo, né? Usando os três pontinhos, né? Então aqui eu vou pegar os dados da transação, só que eu não, aqui eu tenho junto a assinatura desses dados. Então eu vou deletar
a assinatura. Então, vou colocar aqui delete transaction data ponto signature. E agora já tem os elementos aqui para fazer a verificação que eu preciso, saber se a transação é válida ou não. Então eu vou criar um if. Então, se for falsa, né, a, se a transação for falsa, obviamente eu vou rejeitar, do contrário, eu vou resolver. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Para isso, então, eu vou utilizar aqui agora o account, ponto, verify signature, né, e aqui eu vou passar um objeto, que basicamente vai ser aqui os elementos, né, para poder fazer exigidos lá pelo método para poder fazer a verificação da assinatura, que é basicamente a public key, que vai ser o from, né, os dados, né, da transação, que vai ser o transaction data, que nós tiramos a assinatura. Então, aqui vai ser o data, que vai ser o transaction data, e a assinatura. Certo? Então, aqui, ó, se você for lá no account, você vai ver que você vai ter aqui um método verify signature, que é esse aqui que nós estamos usando ali, passando os parâmetros que nós retiramos, né, da transação recebida nesse outro método que nós estamos construindo aqui. Certo? Então, se isso aqui for inválido, nós vamos, conforme eu já disse, né, retornar aqui reject, dar um new error, opa, e usar aqui dizer qual que é a transação que está inválida, qual que é o ID dessa transação. E para isso, nós vamos utilizar o chamado aqui, né, o template literals. Basicamente, a sintaxe que permite que eu coloque variáveis, valores de variáveis juntamente com strings. Transaction. Aí eu vou colocar o ID, para isso eu preciso desta sintaxe aqui. Signature is invalid. Certo? Ótimo. Então, do contrário, vamos apenas retornar resolve. Perfeito, pessoal. Bem tranquilo, né? Nós temos todos os métodos, passamos a transação, tiramos os valores, desestruturamos os valores necessários para utilização do método verify signature que veio da classe account que nós importamos aqui em cima. Então nós já temos aí a primeira parte. Por quê? Porque essas são as transações standard transaction, conforme diz o método. Agora nós temos um outro tipo de transação, que é aquela transação que cria contas, e nós precisamos também validar essas transações. Mas, para ela não ficar muito longa, vamos fazer esse outro método na próxima aula. Grande abraço